Então, assim, uma das questões que deu para perceber nessa relação com a burocracia da PUESP e tudo mais, com esse sindicato, é que existem tradições de sindicatos, tradições de sindicalismo. E atualmente no Brasil existe uma tradição que é hegemônica, assim. E qual é essa tradição? Por exemplo, o diretor do sindicato, o Juvenal, que é o diretor aqui da subsede de Marília, ele não dá aula há 20 anos. 20 anos ele não dá aula. E, por exemplo, um elemento que a gente coloca dessa tradição que se forja principalmente a partir da década de 80, naquele ascenso popular e operário, que principalmente o PT se forja muito nessa época, com uma tradição de sindicalismo e tudo mais, que é essa tradição que eu vou colocar agora, ela tem algumas características que a gente vê muito forte hoje, no Sindicato dos Professores e em vários outros. Uma delas é o carreirismo, assim. Veja, como que alguém vai lutar? Eu sou professor categoria O, com dor de garganta, dando aula naquelas condições todas, todos os dias, 30 aulas por semana. Como que a pessoa vai lutar pelos interesses dos trabalhadores se ela não entra na sala de aula há 20 anos? Isso é o que a gente chama de carreirismo, assim. Por exemplo, esses diretores de sindicato que são carreiristas se tornam sindicalistas profissionais. E logo eles começam a ter condições materiais diferentes dos trabalhadores. Como assim condições materiais diferentes? Bom, apesar de eu não ter direito a plano de saúde, uma série de coisas, o Juvenal, o diretor do sindicato, ele tem direito a um cartãozinho para passar gasolina, tem direito a um cartãozinho para telefone, ele tem uma série de benefícios, ele ganha um tanto de aula a mais, mesmo sem dar aula, enfim. E aí a gente vai vendo esse é um primeiro elemento dessa tradição, o carreirismo, assim. E o que a gente colocava enquanto professores pela base, para os professores nas escolas, e que foi muito bem aceito, era o seguinte: bom, a gente tem uma outra proposta de sindicato. Primeiro, diretor de sindicato, sindicalista não deve ser profissão. Então, assim, que cada sindicalista seja liberado do trabalho no máximo 1 ano e depois volte a trabalhar, e que seja rotativo, para que haja uma rotatividade entre os trabalhadores e que o sindicalista não tenha nenhum privilégio a mais que qualquer trabalhador. Essa é uma questão. Então, isso que a gente defendia contrapondo essa questão do carreirismo, assim. Isso é muito comum em diversos sindicatos, assim. O diretor se tornar uma profissão. A gente acha que não, tem que ser o trabalhador, diretor do sindicato tem que ser rotativo. Enfim, esse é um primeiro elemento, assim. Um segundo elemento, assim, que eu ia colocar, particularmente em relação à PUESP, como é um sindicato dirigido pela CUT, a CTB, que é o PT e o PCdoB, eles constroem as lutas dos professores, assim, nos últimos 20 anos, o PSDB ataca a educação, faz a gente chegar nessas condições de trabalho. Por outro lado, o PT e o PCdoB nos sindicatos desarmam os professores para esses ataques passarem. Então é uma atuação em conjunta nesses últimos anos, anos todos, assim. E uma questão que a gente pode observar bem é que eles usam o sindicato mais para fins eleitoreiros mesmo, assim. Organizam a luta dos trabalhadores não para organizar mesmo pela base, levar a vitória, mas só para desgastar o PSDB para eleição. Por exemplo, ano passado, tiveram grandes manifestações, um pouco antes tinha greve dos professores. Olha como eles constroem greve, na verdade. Passam um listão, um tempo antes nas escolas, passa o listão e fala assim, gente, quem quiser ir pra greve, assina aqui. Isso é a construção da greve. E o que acontece, na verdade? A gente tem greves que são mais formais, assim, e que eles usam só para desgastar o PSDB, mas que não usa para levar até o fim. O ano passado, por exemplo, tem uma assembleia, que fica bem clara essa relação da base com a direção, assim, na qual a presidente do sindicato, a Bebel, se colocar no YouTube assim, Traição Bebel 2013. Os professores, um pouquinho antes de junho, dia 10 de maio, tem uma assembleia para ver se vai continuar a greve. 70% vota a favor para continuar, eu tava lá nesse dia, 30% vota contra, e ela simplesmente pega e fala, então a greve está encerrada, e acaba a greve dos professores. E aí nesse sentido, por quê? Assim, justamente porque o PT também é o governo, ele tá contra o PSDB, mas não tá para levar a luta até o fim. Então é só uma luta mais formal, que você constrói desse jeito e tal, com listão. E o que a gente colocava? Primeiro, construção de greve não é com listão, não é o sindicato soltando comunicado. Demanda um trabalho de base contínuo. Já que ele está liberado, o sindicalista tem privilégios, qual é o trabalho mínimo? A politização contínua dos trabalhadores. A greve é um momento muito importante, mas o principal é a construção dela, o momento anterior todo. E a gente colocava essa discussão então também em relação ao sindicato dos professores, assim, né? Bom, acho que só para demarcar então, essa tradição ainda do sindicalismo petista, ela tem outras características, como por exemplo, o corporativismo. Então assim, é a nossa categoria só pela nossa categoria. A gente não estende, por exemplo, tem trabalhadores terceirizados.
nas universidades, nas escolas. Nas escolas cada vez mais estão terceirizando. Tive a informação de uma trabalhadora hoje que, além do categoria O, que é uma espécie de terceirizado, estão contratando agora profissionais específicos para cuidar dos estudantes com deficiência, assim. E são terceirizados esses profissionais. Vão ganhar cerca de R$620, enfim, nas condições de não ter vários direitos e tal. Agora, por exemplo, os sindicatos corporativistas falam o quê? Não, é só o professor, não importa as terceirizadas, não importa os outros setores. É uma concepção, então, mais um elemento dessa tradição petista, assim. Qual a tradição que a gente defende, na verdade, de sindicatos, daí pra encerrando a minha fala? É totalmente oposta a essa, assim. Por exemplo, em relação a essa questão do corporativismo, um exemplo pra gente bem é o Sintusp, assim, da USP. Por que os trabalhadores da USP têm um salário alto, têm várias condições de trabalho melhores e tal? Porque justamente o Sintusp parte de uma outra tradição. Qual tradição é essa? Essa que eu tava falando do petista, ela tem assim... A direção do sindicato fala o que a base tem que fazer. E a base faz. Uma coisa descolada, cada vez mais afastada. A direção e a base. Agora, a gente defende uma concepção na qual a base controla o sindicato. A base tem que controlar o sindicato. Como assim? No Sintusp, na época da greve, se dissolve o sindicato e se elegem delegados por local de trabalho. Ou seja, não é mais o sindicato, é um comando de greve. Aí você pega um delegado do RU, um delegado da manutenção, um delegado de vários lugares. Eles estão fazendo comandos de greve com cerca de 100 trabalhadores, 100 delegados. E aí, assim, esses delegados decidem tudo que vai ser feito, assim. E esses delegados respondem à sua base. Se precisar trocar, ele é revogável. Não importa se o trabalhador fala bem, se tem tradição, se você não cumpriu o que a base fez, troca. E dessa maneira, o que você consegue dessa maneira? Primeiro, a base controla a direção do sindicato, não existe mais direção nesse momento do sindicato, e você consegue ter uma relação com a base muito dinâmica. Por exemplo, um piquete, qualquer método de luta. Você tira no comando e cada delegado já volta para suas bases, organiza isso e você tem uma greve muito mais orgânica, assim. Então percebe como é o oposto? Uma tradição a direção só vem, informa, impõe, fala o que tem que fazer, negocia por trás, fala quando acaba, quando não acaba. A outra a base controla a direção do sindicato. A base decide o que vai ser feito e tudo mais. E se o representante não representa o que a base quer, ele é trocado simplesmente, assim. Acho que esse é um elemento. Outro elemento, assim, só para colocar... o Sintusp, por exemplo, tem uma história de defender as terceirizadas, de fazer greve. A gente tem diretor do Sintusp, por exemplo, demitido político, todos enfim, por defender as trabalhadoras terceirizadas, por entender que mesmo que não é diretamente quem o Sintusp representa formalmente, legalmente, mas são o setor dos trabalhadores mais precarizados. Não é possível, por exemplo, a gente achar normal terem trabalhadoras que ganham extremamente mal, com um trabalho extremamente sobrecarregado, e que são fundamentais para o funcionamento da universidade, e a gente não ser sensível a isso, assim. E o sindicato poderia cumprir um papel desse, de tomar a frente dessas trabalhadoras também, de lutar nesse sentido. Enfim, essa tradição que a gente está colocando mais de sindicalismo de base é basicamente concretizada nas atuações do Sintusp e tal. E aí, pra fechar mesmo, assim, eu acho que um outro elemento importante é confiar no método de luta dos trabalhadores mais do que em qualquer negociação, A negociação é muito importante, mas a gente tem que ter peso para chegar na negociação e impor as nossas questões. Como a gente tem peso? Com trabalho de base, os sindicatos correndo às bases, buscando a unidade. Por exemplo, a Unesp é fragmentada. Como golpear a reitoria? Através da unidade. Tem que ter unidade dos trabalhadores e tudo mais. E nesse sentido, assim... enfim... Esse trabalho de base com a unidade, confiando nos métodos de luta mesmo. Quais são os métodos de luta? Como os trabalhadores podem golpear os patrões, os governos e tudo mais? Os trabalhadores são quem tudo produzem, quem tudo movimentam. A universidade só funciona porque vocês trabalham. Aliás, esse asfalto só existe porque os trabalhadores trabalharam por isso. A nossa roupa, os carros, tudo que a gente está vendo ao nosso redor é produzido socialmente através do trabalho. É o trabalhador que produz. Se o trabalhador é quem tudo produz, tudo movimenta, como que ele golpeia o patrão para ter melhores direitos? Ele tem o poder de parar tudo também. Se ele é quem tudo movimenta, ele pode parar tudo. E assim, esses métodos de luta que são históricos da classe trabalhadora, piquete, como esse piquete aqui, que é muito importante, a gente tem que reivindicar muito esse ato, cortes de rua, as greves, enfim, com ocupações, são os métodos que historicamente levam à vitória. Não tem outra maneira, assim. É esses métodos com a base organizada para depois a negociação impor as nossas demandas. E aí, fechando mesmo, um grande exemplo que a gente tira disso é a greve dos garis, que a gente sempre fala assim, porque tem lições muito importantes.
O movimento operário brasileiro vive um novo momento agora, uma nova tendência, que é qual? E a partir da greve dos garis, principalmente. Os garis, como eu tinha falado, ganhava R$800 e a data base era no carnaval, ou seja, a negociação era no carnaval. O sindicato pegou, fez uma negociação por trás com o prefeito, falou assim, ó, gente, não vai ter greve, a gente vai aumentar para 870, tá tudo certo. Como sempre acontece, só que dessa vez os garis não aceitaram assim essa situação. E eles não aceitaram essa situação e